O avanço da presença econômica da China no Brasil entre 2023 e 2025 é notável. Empresas chinesas têm expandido suas operações em várias áreas, incluindo agricultura, mineração e infraestrutura. Esse movimento é impulsionado pela crescente demanda chinesa por commodities e recursos naturais brasileiros, além de investimentos estratégicos em setores-chave da economia do país. A busca chinesa por terras agrícolas no Brasil intensificou-se após 2023, impulsionada pela demanda por commodities como soja e milho. Em 2025, a estatal chinesa Hulunbuir State Farm Group firmou um acordo de cooperação com a Sociedade Nacional de Agricultura para identificar áreas agricultáveis aptas ao cultivo de grãos. Como parte do acordo, a SNA orienta a empresa chinesa sobre possibilidades de aquisição ou arrendamento de terras no país. Não houve, porém, efetivação de compra de terras até o momento, pois a legislação brasileira impõe severas restrições à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Leis como a número 5.700 e 9 de 1971 limitam a área total que estrangeiros ou empresas sob controle estrangeiro podem possuir, a no máximo 25% do território de um município, com indivíduos ou empresas de mesma nacionalidade limitados a 10%. Além disso, compras ou arrendamentos acima de certos tamanhos requerem aval do Presidente da República e do Conselho de Segurança Nacional. Essas regras têm contido grandes aquisições de terras por chineses, embora o interesse seja alto. Em março de 2025, executivos da Hulunbuir autorizaram a busca imediata por terras agrícolas para cultivo de soja, milho e algodão no Brasil, focando em pastagens degradadas com potencial de conversão sem desmatamento. Qualquer negócio, contudo, dependerá dessas questões legais e regulatórias, já acionadas pelos parceiros brasileiros da empresa. No setor minerário, empresas chinesas vêm adquirindo direitos sobre recursos naturais brasileiros, consolidando presença também em terras ricas em minério. Exemplos recentes incluem a compra da mineradora Taboca pela estatal China Non-Ferrous Metal Mining Group em 2024, que deu aos chineses o controle da mina de estanho de Pitinga, no Amazonas. Esse negócio, de 340 milhões de dólares, insere a China na extração de estanho, nióbio e tantalita em plena Amazônia. Da mesma forma, a fabricante chinesa de veículos elétricos, BYD, adquiriu discretamente direitos minerários sobre 2 blocos ricos em lítio no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, no final de 2023. A BYD criou uma subsidiária de mineração no Brasil e, em maio de 2023, já registrava essas concessões próximas de onde a empresa está instalando uma fábrica de carros elétricos na Bahia. Outro caso ocorreu em 2025, quando a chinesa Baiying Non-Ferrous Group anunciou a aquisição da mina de cobre Serrote, em Alagoas, por 2 bilhões e 400 milhões de reais, garantindo acesso direto a reservas de cobre no Nordeste brasileiro. Esses investimentos em mineração mostram que, além do agronegócio, a China está interessada em terras com finalidade minerária, seja para garantir insumos estratégicos como lítio para baterias estanho e cobre para a indústria ou para expandir sua cadeia de suprimentos global. Vale notar que todas essas transações seguem as normas brasileiras, por exemplo. Os direitos de lavra mineral são regulados por agências federais e costumam envolver a criação de subsidiárias locais, como fez a BYD,
para cumprir a legislação vigente. Desde o início do governo Lula em 2023, observa-se uma retomada e intensificação dos investimentos chineses em empresas e ativos estratégicos no Brasil. Os setores de energia, infraestrutura, telecomunicações, logística, alimentos e tecnologia têm atraído grupos chineses, muitas vezes em expansão de um movimento que já vinha da última década. De acordo com dados do Conselho Empresarial Brasil-China, a China já investiu cerca de 66 bilhões de dólares no Brasil nos últimos 14 anos, concentrados em energia, infraestrutura, agronegócio e tecnologia. Só entre 2019 e 2024, os investimentos chineses em infraestrutura somaram 25 bilhões de dólares. E no setor de energia elétrica, as empresas chinesas aplicaram 32 bilhões e 500 milhões de dólares de 2007 a 2022. A China é hoje um dos maiores investidores no setor elétrico brasileiro, principalmente via empresas estatais. A State Grid, maior companhia de energia da China, assumiu posição de destaque ao adquirir, em 2017, o controle da CPFL Energia, uma tradicional empresa de distribuição e geração. Outra gigante, a China Three Gorges, comprou nos leilões de privatização as usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira em 2016. A State Power Investment Corporation entrou em 2016 ao comprar a Pacific Hydro, e no ano seguinte, arrematou a usina de São Simão por 7 bilhões e 100 milhões de reais. Hoje, a SPIC já investiu mais de 10 bilhões de reais no Brasil, incluindo parques eólicos na Paraíba e participação em usinas termoelétricas, como o projeto GNA, no Porto do Açu. Em 2023, houve uma mudança de estratégia. Além de fusões e aquisições, os chineses avançaram em projetos Greenfield de energia. No mega leilão de transmissão realizado em 2023, a State Grid arrematou sozinha cerca de 80% dos lotes, comprometendo-se a investir mais de 18 bilhões de reais na expansão de linhas pelo país. Também cresceram investimentos em renováveis. A Power China, em parceria com a brasileira Pontum, anunciou aporte de 1 bilhão e 800 milhões de reais em usinas solares no Ceará em 2023. No petróleo, empresas chinesas como Sinopec CNOOC e CNPC detêm participações em campos do pré-sal, sendo parceiras da Petrobras em blocos como Libra e Búzios, resultantes de rodadas anteriores. Isso faz com que cerca de 30% dos investimentos chineses acumulados até 2022 tenham sido no segmento de extração de petróleo e gás. Em suma, grupos chineses hoje controlam fatias significativas da geração, transmissão e distribuição de energia no Brasil, aportando capital e tecnologia. Projetos emblemáticos como o Linhão de Belo Monte, uma linha de 2.500 quilômetros levando energia do Xingu ao sudeste, foram construídos pela State Grid. Isso fornece energia a 60 milhões de pessoas e emprega 5.000 trabalhadores. Essa presença maciça no setor elétrico, embora aumente a capacidade e infraestrutura nacionais, levanta atenção sobre questões de segurança energética e soberania, dada a importância estratégica do setor. Empresas chinesas também buscaram ativos de infraestrutura e logística, muitas vezes via concessões. Um caso de destaque foi a entrada da China Merchants Port, no Porto de Paranaguá,
no Paraná. Em 2018, o grupo adquiriu 90% do terminal de contêineres de Paranaguá por cerca de 2 bilhões e 900 milhões de reais, assumindo a operação de um dos principais terminais portuários do país. Embora essa aquisição tenha ocorrido alguns anos antes de 2023, ela exemplifica a estratégia chinesa de controlar nós logísticos essenciais para o escoamento de commodities. No Maranhão, a China Communications Construction Company, conhecida como CCCC, chegou a investir no projeto do Porto de São Luís, voltado ao agronegócio. No entanto, acabou saindo do negócio em 2022, com a brasileira Cosan assumindo 100% do empreendimento. Ainda assim, a construção do Porto São Luís continua e deve contar com equipamentos e financiamento parcialmente chineses, dentro do esforço de modernizar a logística brasileira. Além de portos, os chineses miram ferrovias. Há interesse declarado no projeto da ferrovia Ferrogrão, planejada para ligar Mato Grosso aos portos do Pará. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia, também está nos radares. Parte dela foi concessionada a uma mineradora, mas empresas chinesas manifestaram intenção de participar da conclusão e possivelmente conectar a linha a portos de águas profundas no Nordeste. Esses investimentos em logística são vistos como benéficos para reduzir custos de transporte e gargalos históricos no Brasil. Por outro lado, envolvem ativos sensíveis, como portos e ferrovias que, se controlados majoritariamente por capitais estrangeiros, podem suscitar debates sobre influência externa em infraestrutura crítica. A presença chinesa no agronegócio brasileiro vai muito além da compra de produtos. Inclui investimentos em trading, processamento e logística. A estatal COFCO International, maior empresa de alimentos e commodities da China, instalou-se no Brasil em 2014 e já em 2016 adquiriu a trader Noble Agri, expandindo rapidamente sua atuação. Hoje, a COFCO emprega mais de 7.200 pessoas no país e em 2023 tornou-se a 18ª maior empresa em receita do Brasil. Um salto notável, já que até pouco tempo não figurava nem entre as 1.000 maiores. A COFCO se colocou em pé de igualdade com as gigantes americanas no comércio de grãos, segundo seus executivos. Está construindo seu próprio terminal portuário em Santos, São Paulo, com investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais capaz de escoar 14 milhões de toneladas anuais de soja, algodão, açúcar, café e outras commodities. Além disso, opera ativos industriais como uma planta de esmagamento de soja e produção de biodiesel em Rondonópolis, Mato Grosso, integrando-se verticalmente na cadeia. Outros grupos chineses também avançaram. Por exemplo, a COFCO Agri arrendou terras para cultivo de cana em São Paulo e a BYD planeja produzir etanol de milho em associação com produtores locais, aproveitando tecnologia de ponta chinesa em fermentação de grãos. Uma frente de cooperação anunciada em 2023. No ramo de carnes, a China é o maior comprador da carne bovina brasileira, e investimentos indiretos ocorrem via joint ventures para garantir abastecimento, como frigoríficos brasileiros que recebem capital para ampliar exportações aos chineses. Embora não haja uma aquisição direta de empresas brasileiras de alimentos de grande porte por chineses recentemente, a influência é sentida via parcerias comerciais e investimentos greenfield. Em 2023, por exemplo, o grupo BBCA Group, uma bioquímica chinesa,
avançou com a instalação de uma fábrica de insumos para ração e processamento de milho no Mato Grosso do Sul, após acordos de cooperação bilateral em agricultura. Esse movimento no agronegócio evidencia a estratégia chinesa de assegurar a cadeia de suprimento alimentar, da fazenda brasileira até o consumidor chinês. No setor de telecom, não se registraram aquisições de grandes operadoras brasileiras por empresas chinesas, mas a presença tecnológica da China é marcante. A Huawei, gigante de equipamentos de telecomunicações, fornece grande parte das infraestruturas de 4G e 5G no Brasil. Apesar de pressões internacionais, o Brasil não baniu a Huawei. Ao contrário, a empresa vem ganhando espaço. Em 2023, fechou o contrato com a Rio Alto Energia para aplicar inteligência artificial em usinas solares no Nordeste. A Huawei também investe em centros de treinamento locais e parcerias em pesquisa, como 5G e cidades inteligentes, reforçando seu enraizamento no mercado brasileiro. Em tecnologia e internet, destaca-se a entrada de empresas chinesas de comércio eletrônico e serviços digitais. A plataforma de e-commerce Shein, fundada na China, anunciou em abril de 2023 um investimento de 750 milhões de reais para aumentar a produção local e integrar fornecedores brasileiros. Até outubro de 2023, a Shein já havia fechado parceria com 336 fábricas no Brasil, distribuídas em 12 estados, e planeja chegar a 2.000 fornecedores até 2026. O objetivo é que 85% das vendas da Shein no país sejam de produtos fabricados internamente, gerando até 100.000 empregos na cadeia nos próximos anos. Essa iniciativa surgiu em resposta a críticas de concorrentes locais sobre importações baratas e mostra uma estratégia de aquisição de participação de mercado via investimento e cooperação com a indústria brasileira. Outra gigante, a Tencent, já vinha investindo em startups brasileiras, como o banco digital Nubank Fintechs, nos anos anteriores, embora de forma minoritária. No segmento de mobilidade urbana, a empresa de transporte por aplicativo Didi Chuxing entrou no Brasil em 2018, ao adquirir a 99 Táxi. Sob controle chinês, a 99 expandiu seus serviços e, em 2025, a Didi anunciou um novo investimento para atuar também em delivery de comidas e instalar 10.000 pontos de recarga de veículos elétricos no Brasil, integrando sua plataforma de transporte à promoção de carros elétricos, onde a China lidera a fabricação. No ramo de eletrônicos de consumo, marcas chinesas como Xiaomi, Huawei e Lenovo têm grande fatia do mercado brasileiro de smartphones e laptops. Embora operem via distribuição, não houve necessidade de adquirir empresas locais, dada a competitividade de preço de seus produtos importados. Por fim, vale mencionar a chegada de montadoras de veículos chinesas no Brasil, como um cruzamento de tecnologia e indústria, a BYD e a GWM, ou Great Wall Motors. A BYD concretizou em 2023 a compra da antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, investindo 3 bilhões de reais para produzir carros elétricos e baterias. A primeira fábrica de veículos 100% elétricos no país. Estima-se que 5.000 empregos diretos serão gerados apenas na planta da BYD, que terá capacidade de 150.000 carros por ano, e incluirá um centro de pesquisa e desenvolvimento focado em tecnologia de etanol híbrido. Já a Great Wall anunciou em 2024
que investirá 10 bilhões de reais até 2030, incluindo a reativação da fábrica em Iracemápolis, São Paulo, para produzir veículos híbridos e elétricos, usando o Brasil como base exportadora regional. Os investimentos e aquisições chinesas têm impactos significativos na economia brasileira, tanto positivos quanto desafiadores. Do lado positivo, há a geração de empregos e aporte de capital em setores-chave. Projetos industriais recentes, como a fábrica da BYD na Bahia, prometem milhares de empregos diretos e indiretos, inicialmente 5.000, com possibilidade de chegar a 10.000 vagas na primeira fase, e reativam polos industriais antes em declínio. A Great Wall Motors, ao expandir operações no Brasil com 6 bilhões de reais anunciados em 2025, também visa usar o país como plataforma de exportação, o que pode criar uma cadeia de fornecedores locais e empregos qualificados. Além disso, a presença chinesa frequentemente implica capital para a modernização. Empresas brasileiras adquiridas ou sociedades com chineses costumam receber investimentos para a expansão. Por exemplo, a mineradora Taboca, ao ser comprada pela CNMC, destacou que teria acesso a novas tecnologias e aumento de competitividade com o aporte chinês. No setor elétrico, a entrada de players chineses coincidiu com a redução de custos em leilões, devido à forte concorrência, e com a expansão rápida de parques solares e eólicos, aproveitando a escala da indústria chinesa de renováveis, que domina 80% do mercado solar global. Por outro lado, surgem preocupações sobre a dependência e a influência decorrentes dessa presença econômica. Um dos pontos críticos é a concentração das exportações brasileiras na China, que torna setores inteiros dependentes de um só mercado. Em 2024, 28% das exportações totais do Brasil tiveram a China como destino, contra apenas 6% em 2005. No agronegócio, essa dependência é ainda maior. Cerca de metade de tudo que o agro brasileiro exporta vai para o mercado chinês, notadamente soja. Mais de 70% da soja exportada pelo Brasil vai para a China. Carnes e celulose. Isso significa que uma desaceleração econômica na China ou mudanças em suas políticas de importação podem afetar duramente a balança comercial e os produtores brasileiros. A consultoria Marketstrat alerta que o Brasil se tornou altamente dependente das compras chinesas, sobretudo no agronegócio, recomendando diversificar mercados e aumentar o processamento interno de produtos para reduzir riscos. Essa assimetria também é vista na pauta comercial. A China importa principalmente commodities brutas do Brasil e exporta para cá produtos manufaturados de maior valor agregado, reproduzindo um padrão de troca que pode limitar o desenvolvimento industrial brasileiro. A influência sobre o mercado interno também desperta debates. Setores industriais reclamam da competição dos produtos chineses. Por exemplo, a inundação de roupas baratas por e-commerces chineses, Shein, AliExpress, pressionou a indústria têxtil nacional, levando o governo a estudar medidas tributárias em 2023. Como resposta, empresas como a Shein estão localizando parte da produção para amenizar críticas. No setor de eletrônicos, a disponibilidade de celulares e equipamentos chineses a preços baixos beneficiou consumidores, mas contribuiu para a perda de participação de fabricantes locais ou tradicionais. Já no segmento automotivo, a chegada de veículos chineses, especialmente elétricos,
coloca desafios para as montadoras estabelecidas no Brasil, que precisam acelerar sua adaptação tecnológica. Fornecedores locais podem se beneficiar da integração em novas cadeias. A BYD, por exemplo, anunciou que criará um grupo de fornecedores nacionais para sua fábrica, fomentando a economia local. Mas há o temor de que algumas empresas chinesas tragam partes significativas de sua cadeia de suprimentos do exterior, limitando o efeito multiplicador doméstico. Outra faceta da dependência está nos insumos industriais e agropecuários. A China se tornou o principal fornecedor de máquinas, componentes eletrônicos e insumos químicos para o Brasil. Cerca de 25% de tudo que o Brasil importa vem da China, desde equipamentos de telecomunicações até insumos farmacêuticos. No agronegócio, um dado impressionante é que 43% dos defensivos agrícolas, agrotóxicos, usados no Brasil, são de origem chinesa. Essa dependência de insumos preocupa porque eventuais disrupções na cadeia de suprimentos chinesa, como as vistas durante a pandemia de Covid-19, ou decisões de política industrial da China, por exemplo, restringir exportação de certos produtos para priorizar seu mercado interno, podem causar escassez e aumento de custos no Brasil. Exemplos não faltam. Em 2021, a China limitou exportações de fertilizantes, e isso afetou preços globais. Em 2020 e 2021, faltas de componentes eletrônicos impactaram fábricas no Brasil. A crescente proximidade econômica com a China traz, além dos impactos econômicos, implicações geopolíticas e estratégicas que merecem avaliação cuidadosa. Um primeiro risco é o de superdependência comercial. Com o Brasil tão atrelado ao mercado chinês, há uma preocupação de vulnerabilidade a decisões unilaterais de Pequim. Outro risco estratégico está na dependência tecnológica e de insumos críticos da China. Hoje, setores inteiros, de telecomunicações à energia solar, operam com equipamentos majoritariamente chineses. Essa dependência tecnológica pode se tornar uma fragilidade em cenários de conflito geopolítico. Há também a questão de empresas chinesas controlando infraestrutura estratégica como a State Grid, com extensas redes elétricas, ou, no futuro, quem sabe, portos e ferrovias. Em caso de tensões diplomáticas graves, teme-se que a China pudesse usar seu peso econômico para influenciar decisões brasileiras, por exemplo, condicionando investimentos ou compras a determinadas posições políticas do Brasil em fóruns internacionais. Até o momento, não há evidências de tal coercitividade. A relação tem se mantido em termos mutuamente benéficos e respeitosos. Do ponto de vista geopolítico, há equilíbrio e oportunidades, mas também dilemas. Por um lado, a parceria com a China diversifica as relações internacionais do Brasil, reduzindo a dependência histórica de Estados Unidos e Europa. Isso dá margem para o Brasil exercer uma política externa mais autônoma e multilateral, algo que o presidente Lula tem buscado, defendendo uma ordem mundial multipolar e fortalecendo blocos como os BRICS. Por outro lado, alinhar-se economicamente à China pode gerar pressões contrárias do Ocidente. Até agora, o Brasil tem conseguido navegar essa linha tênue. Conforme a consultoria Eurasia, o Brasil está em boa posição, pois não terá tanta pressão dos Estados Unidos para se afastar da China, dado que Washington reconhece a posição brasileira e sua importância regional.
Em conclusão, a expansão econômica chinesa no Brasil, desde 2023, vem fortalecendo setores produtivos, criando empregos e impulsionando projetos de infraestrutura e tecnologia. No entanto, traz consigo o desafio da dependência, seja ela comercial, com exportações concentradas produtiva, com insumos e tecnologias críticas ou mesmo política, com influência estratégica. Os dados recentes mostram o grau dessa integração. A China responde por 1/4 das importações brasileiras e quase 1/3 das exportações, ao passo que o Brasil abastece cerca de 25% do volume agrícola importado pela China. Trata-se de uma relação de interdependência assimétrica, em que o Brasil precisa aproveitar os benefícios do investimento chinês sem comprometer sua segurança econômica e autonomia no longo prazo. Medidas como diversificar parceiros comerciais, incentivar a agregação de valor nas exportações e negociar contrapartidas de transferência de tecnologia nos investimentos chineses são frequentemente citadas por especialistas como caminhos para equilibrar essa balança. Assim, o Brasil poderá colher os frutos da parceria com a China em energia, infraestrutura, telecom, logística, alimentos e tecnologia, minimizando riscos geopolíticos e assegurando que o desenvolvimento interno seja sustentado e soberano. Fontes: CNN Brasil, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, Poder 360, Agência Brasil, Relatórios Apex Brasil, CEBC, Ministério da Indústria e Comércio, entre outras, conforme citadas no texto.